Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula do nosso curso de cálculo e nessa aula nós falaremos de funções. São conceitos importantes que nós usaremos quando tratarmos de limite, continuidade, derivadas. Então, de um modo muito informal, a gente pode pensar numa função como uma regra que associa, que relaciona elementos de um conjunto com elementos de um outro conjunto. Só que essa regra não pode ser qualquer, ela cumpre algumas condições e é nisso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então vamos para a definição. Então uma função e aqui, pessoal, vocês já devem ir se familiarizando, né, com a linguagem matemática. Então eu tenho o nome da função, uma função f, e eu preciso dos ingredientes dessa função. Eu preciso de dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Eu vou indicar com essa seta que o conjunto A é o meu conjunto de partida e o conjunto B é o conjunto de chegada. Né? Nós diremos que o conjunto A é o domínio da função e o conjunto B é o contradomínio. Então essa é a escrita matemática para dizer o seguinte: uma função f de A em B é uma regra. Ok? Bom, o que essa regra tem que satisfazer? A cada elemento de A faz corresponder um único elemento. Isso é muito importante. Um único elemento do conjunto B. Então, uma função, a gente vai pensar uma função como uma regra que associa a cada elemento, a todo elemento do conjunto A, um único elemento do conjunto B. Então, aqui eu já posso utilizar diagramas. É sempre muito interessante a gente olhar essas definições matemáticas usando representações gráficas, diagramas, né? Ajuda no entendimento. Então, imagine que eu tenho um conjunto A, meu conjunto A, e eu tenho aqui um conjunto B. Em matemática é muito comum a gente representar os conjuntos utilizando esses diagramas, conjunto A e o conjunto B. E vamos olhar aqui alguns elementos do conjunto A, o elemento X, o Y, um Z, um W. E aqui no conjunto B eu tenho, digamos, um A, B e um elemento C. E eu relaciono esses elementos. Digamos que eu ligo o elemento X no elemento A. O elemento Y também no elemento A. E o elemento Z no elemento C. Então eu relacionei os elementos. O X está se relacionando com o A, o Y está se relacionando com o A e o Z está se relacionando com o ponto C. Né? E o que a gente observa, de acordo com a nossa definição, essa relação não é uma função. Por quê? Porque acontece o seguinte: observem que o elemento W ele não está se relacionando com nenhum elemento do conjunto B. Então, essa relação ela não é uma função. Bom, então, deixa eu colocar mais um exemplo gráfico. Vamos colocar novamente o conjunto A. Eu tenho aqui o X, Y, Z e W. Eu tenho o conjunto B. O conjunto B é o A, o B e o C. E vamos agora relacionar novamente os elementos de cada conjunto. Vou fazer o seguinte, eu vou relacionar o elemento X com o A e também com o B. O elemento Y com o A, o elemento Z com o B e o elemento W com o C.
Já mudou a configuração. Veja o que a gente nota, que todos os elementos do conjunto A se relacionam com elementos do conjunto B. Tá? Então, o x está se relacionando, o y, o z e o w. Porém, isso ainda não é uma função. Por quê? Porque tem o elemento x, que está se relacionando com dois elementos do conjunto B, o elemento A e o elemento B. Então, de acordo com a nossa definição, isso não é uma função, porque cada elemento do conjunto A tem que se relacionar com um único elemento do conjunto B. Olhando no diagrama, pessoal, significa, portanto, que de cada elemento do conjunto A parte uma única seta, que é a relação. Então, isso ainda não é uma função. Agora, deixa eu construir um diagrama que vai nos dar uma função. Então, vou colocar novamente o conjunto A, aqui o conjunto B, coloco aqui os elementos x, y, z e w, a, b e c. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar o x se relacionando com o a, o y com o a, o z com o b e o w com o c. Então isso é uma função. Por que ela é uma função? Porque todo elemento do conjunto A está se relacionando com um único elemento do conjunto B. Veja que não tem nenhum problema o x e o y se relacionarem com o mesmo elemento, não tem nenhum problema. O que não pode acontecer é um elemento do conjunto A se relacionar com dois elementos do conjunto B, como aconteceu acima. Então, nesse caso, nós temos uma função. Vou chamar essa relação de f. Então, essa relação é uma função f de A em B. Certo? Então, usando diagramas, a gente consegue observar claramente aquelas as propriedades, né? As condições que uma função deve satisfazer. Uma relação deve satisfazer para que seja uma função. Vamos ver um exemplo utilizando conjuntos numéricos, né? Porque no nosso curso nós utilizaremos subconjuntos do conjunto dos números reais. Tá? Serão funções cujo domínio são subconjuntos dos números reais e o contradomínio é a reta toda, né? O conjunto dos números reais. Deixa eu só fazer uma observação, pessoal. Voltando aqui para o nosso último exemplo, nós temos uma função, né? Nós observamos que esse último exemplo, a função f, nós verificamos que essa relação de fato é uma função. E vamos fazer o seguinte, o conjunto A nós chamamos de contradomínio. O conjunto B nós chamamos de domínio da função. Aparece no conjunto B um subconjunto também muito importante para a gente, que, deixa eu circular aqui de vermelho, eu vou acrescentar mais um ponto no conjunto B, vou chamar ele de D. Então agora, o nosso conjunto B é o conjunto formado pelos elementos A, B, C e D. Né? Perceba que o D ele não está relacionado com elemento algum do conjunto A. Aí você pode se perguntar o seguinte, professor, mas isso faria essa relação F deixar de ser função? Não. Porque, veja, continua valendo aquelas condições. Todo elemento do conjunto A está relacionado a um único elemento do conjunto B. O que acontece é que tem um elemento no conjunto B que não está relacionado com qualquer elemento do conjunto A. Mas tudo bem, isso não influencia, né? A definição de função pede que do conjunto A de cada elemento parta uma única seta, e não do conjunto B. Então, isso continua sendo uma função. E o que acontece? Eu vou marcar para vocês, deixa eu circular aqui, os elementos do conjunto B, que estão se relacionando com elementos do conjunto A. Quais são eles? É o A, o B e o C. Pronto. Esses elementos aqui, eles nos dão um subconjunto muito importante do contradomínio, que é a imagem da função. Então, a imagem, a gente vai representar dessa maneira, imagem da função f é justamente o conjunto dos elementos que se relacionam com elementos, conjunto dos elementos de quem? Né? Do conjunto B, que se relacionam com elementos do contradomínio, do domínio, que é o conjunto A. Então, nós teremos A, B e C. Tá? Então, repetindo, o conjunto imagem de uma função
ele é composto, ele é formado pelos elementos do contradomínio, no caso o conjunto B, que se relacionam com elementos do domínio, que é o conjunto A. Muito bem, esse conjunto ele é muito importante para a gente. E a gente pode escrever assim, dado uma função f do conjunto A no conjunto B, como para cada elemento de A, um elemento x, existe um único elemento em B, que está se relacionando com x, a gente vai escrever assim. Nós diremos que o elemento B ele é imagem do elemento x pela função f. E nós escrevemos B é igual ao f de x. Tá? Dizendo para você o seguinte, em linguagem matemática, dizendo o seguinte, a minha função f, ela pega o elemento x e leva no elemento b. Ela relaciona esses dois elementos, certo? Então agora vamos observar um exemplo numérico, como eu falei. Eu vou colocar o seguinte exemplo. Exemplo 1. Vamos pegar o conjunto A como sendo o conjunto dos números naturais. Aqui os naturais tem 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, assim por diante. O conjunto B, vamos pegar o conjunto dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Você deve saber, né, que o conjunto dos números primos ele é infinito também. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. De que maneira? Da seguinte forma. A cada elemento do conjunto A, nós vamos relacionar com um elemento do conjunto B, pegando um fator primo do elemento que a gente está olhando. Então, deixa eu colocar os elementos do conjunto A no diagrama, os naturais. Então, nós teremos o 1, o 2, o 3, 4, o 5, o 6 e assim por diante. E nós teremos aqui no conjunto B o 2, 3, 5, o 7, o 11 e assim por diante. Temos vários elementos aqui, os conjuntos aqui são infinitos. E como que a gente está relacionando? A gente está pegando um elemento do conjunto A e levando num fator primo dele. Acontece que isso é uma função? Pergunto para você. A gente pode olhar assim. Por exemplo, o 1 ele está relacionado com algum elemento do conjunto B? Não. O 1 ele não é primo e ele não é composto, então ele não tem fatores primos. Então o número 1 não está se relacionando com qualquer elemento do conjunto B. Então isso já diz para a gente que essa relação ela não é uma função, porque tem um elemento no domínio, que é o número 1, que não está ligado a nenhum elemento do conjunto B. O 2 ele vai estar se relacionando com o 2, o 3 com o 3, todo número que for primo, ele vai se relacionar com ele mesmo, apenas, né? Agora, o 4 está se relacionando com o 2, porque o 2 é o fator primo de 4. E o 6, por exemplo, ele se relaciona com quem? Ele vai se relacionar com o 3 e ele vai se relacionar com o 2. Ou seja, nós também, além de termos um elemento que é o 1, que não está ligado a nenhum elemento de B, nós temos aqui o 6, que está ligado com 2. Então, essa relação ela não é uma função. Na verdade, todo número que for composto, né, pessoal, que é um produto de fatores primos, vai estar relacionado com dois elementos. Claro, desde que esses fatores primos sejam distintos. Por exemplo, o 4, ele só se relaciona com o 2. Mas, por exemplo, o 10 é 2 vezes 5. Então, o 10 vai se relacionar com o 2 e vai se relacionar com o 5.
Tá? Vamos ver mais um exemplo. Então, deixa eu colocar aqui o conjunto A. Vou chamar aqui de exemplo 2. Então, o conjunto A vai ser formado pelos elementos 1, 2, 3. E o conjunto B vai ser formado pelos elementos 1, 3, 5, 6 e 9. E como que a gente vai relacionar os elementos do conjunto A no conjunto B, com os elementos do conjunto B? Vai fazer o seguinte: pego o elemento do conjunto A e levo no seu triplo. Então, deixa eu colocar aqui no diagrama. Conjunto A, 1, 2, 3. Conjunto B, 1, 3, 5, 6 e 9. Então, o triplo de 1 é 3. O triplo de 2 é 6. E o triplo de 3 é 9. Pergunta: isso é uma função? Pense um pouco. A resposta é sim, é uma função. Veja que todo elemento de A está se relacionando com um único elemento do conjunto B. Né? Então, é um exemplo de função. Vou chamar essa relação de f. Nós temos uma função f de A em B. F de A em B. O domínio da nossa função é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto B. E quem é o conjunto imagem de f? Vamos colocar ele. Imagem da minha função f é o conjunto. É só olharmos os elementos que estão se relacionando com elementos do conjunto A. Eu tenho o elemento 3, o 6 e o 9. Então, o conjunto imagem da minha função, 3, 6 e 9. Temos o conjunto imagem. Outra coisa, a gente pode usar uma expressão matemática para escrever a minha função f. Ora, a função f, ela pega, o que ela faz? Ela pega um elemento do conjunto A, eu vou representar esse elemento arbitrário por x, e leva no triplo de x. Pronto. Então, f de x igual a 3 vezes x. Essa é a regra que define a minha função f do conjunto A no conjunto B. Certo? Muito bem, pessoal. Então, agora, uma vez que nós entendemos o que é uma função, vamos falar de exemplos particulares de funções. E são exemplos mais importantes, né? Porque a gente vai usar muito mais adiante quando falarmos de limite, de derivada, de continuidade. Então, a gente sempre vai estar recorrendo a esses exemplos dessa primeira aula. Então, o primeiro tipo de função que nós vamos falar são as funções. Vou colocar assim, função polinomial. Então, a função polinomial. Então, a função polinomial ela pode ser escrita da seguinte forma. Primeiro, né, é uma função f. Qual é o domínio dessa função? É o conjunto dos números reais. E o contradomínio? O conjunto dos números reais. Então, aqui já estou olhando para funções reais. Então, nós temos funções reais. Qual é a regra dessa função? A regra é a seguinte: ela pega um número real, x, e transforma no seguinte número real. A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais ANx elevado a n. N aqui para a gente é um número natural. E esses números que eu coloquei, a índice 0, a índice 1, a índice 2 até o a índice n, são números reais. São os coeficientes da nossa função polinomial. Por exemplo, vamos ver exemplos aqui de funções polinomiais. Vamos pegar f
de R em R, f de x igual 2x mais 1. Deixa eu apagar aqui. 2x mais 1. Então, essa é uma função polinomial, né, onde o A0 é igual a 1 e o A1 é igual a 2. Tá? Então, esses são os coeficientes da minha função polinomial. Esse tipo, o grau dela, que a gente pode olhar para o expoente, né, o número n, nesse caso é 1, é o grau da minha função, né, uma função de grau 1, é o que nós chamamos de função afim. De um modo geral, toda função afim, que é um caso particular de função polinomial, tá, pessoal? Então, toda função afim pode ser escrita da seguinte forma. Então, qual é a regra da minha função afim? Ela é da forma f de x igual a vezes x mais b, onde esse número a e b são números reais e o a é diferente de zero. Tá? Por exemplo, na minha função f de x igual a 2x mais 1, o a é 2. Né? É sempre interessante também, pessoal, a gente olhar para o gráfico da minha função. O gráfico da minha função ela é um recurso importante para a gente analisar o comportamento da função. Então, eu posso fazer o seguinte. Vamos olhar para o gráfico da função. Gráfico da minha função f de x igual a 2x mais 1. O gráfico de toda função afim é uma reta. Então, aqui eu vou colocar os eixos, nossos eixos coordenados. Aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x. O gráfico de uma função afim, ela é uma reta. O gráfico é uma reta. Ele é uma reta. Esse valorzinho bem aqui, pessoal, o b, que no nosso caso é igual a 1, ele é importante a gente observar de início, né, na construção do gráfico, porque ele nos diz justamente o ponto onde a minha reta, que é gráfico da minha função, vai cortar o eixo y. Né? Então, ele corta, o gráfico vai cortar no ponto de coordenada x igual a 0 e o y igual a b, o b é igual a 1. E qual é o ponto onde ele corta o eixo x? Bom, a gente tem que encontrar como a reta vai cortar o eixo x, vai ser o zero da minha função. Então, eu tenho que resolver a seguinte equação. 2x mais 1 igual a 0. Então, isso significa que, subtraindo, né, somando menos 1, ou subtraindo 1, 2x é igual a menos 1, logo, dividindo por 2, x é igual a menos 1 meio. Então, ele vai cortar. O gráfico vai cortar o eixo x no ponto de coordenada menos 1 meio. Digamos que aqui é o 1. Então, nós temos aqui menos 1 meio. Né? É a coordenada x. Né? E o y é 0. Então, a gente pode pegar e ligar esses dois pontos. Ligar esses dois pontos por uma reta. Né? Deixa eu só ajeitar um pouquinho. Muito bem. Então, não ficou muito bem ligado, né? Mas aqui, tá? Então, eu marco os dois pontos, ligo esses dois pontos. Essa reta aqui obtida é o gráfico da minha função f de x igual a 2x mais 1. De um modo geral, vamos olhar o caso geral, nós temos o seguinte. Quando a minha função afim
tem essa expressão, né? F de x igual a A vezes x mais B, nós teremos o seguinte, o gráfico é uma reta. Quando A é positivo, essa reta é crescente. Quando A é negativo, ela é decrescente. Então, vamos olhar esses dois casos. X, Y, X, Y. Então, vamos olhar primeiro para o caso quando A é positivo. Meu coeficiente A é positivo. Então, como a gente observou, ela vai cortar, a minha reta ela é crescente, ela vai cortar o eixo Y no ponto de coordenada 0B, então essa altura aqui é B, e o eixo X ela corta justamente no ponto de coordenada x igual a menos b sobre a, que é o zero da minha função, e y igual a zero. Então eu tenho aqui essa reta que passa por esses dois pontos, né? Então a minha função vai ter essa representação. E quando o coeficiente A é negativo, a minha reta tem essa configuração. A altura aqui continua sendo B, ela vai cortar aqui o eixo X também no ponto de coordenada x igual a menos b sobre a e y igual a zero, só que ela é decrescente. Vou desenhar um pouquinho melhor. Tá? Ela vai ter essa representação. Então aqui ela é crescente quando A é positivo e ela é decrescente quando A é negativo. Bom, deixa eu colocar mais um exemplo de função polinomial. Vou colocar o seguinte exemplo. Deixa eu só desmarcar aqui. F de x igual a x ao quadrado. Também uma função polinomial, onde o A0 é 0, o A1 é 0, porque não aparece o x com expoente 1, e o A2 é 1. Né? Eu tenho aqui o 1 multiplicando o x ao quadrado. Certo? O coeficiente aqui é igual a 1, que é justamente o A2. Muito bem, então aqui também é um exemplo de função polinomial, uma função polinomial de grau 2. Como é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é uma parábola. Então, uma parábola o eixo x, o eixo y, e ela vai ter mais ou menos essa configuração, tá, pessoal? É só um esboço. Então, eu tenho uma parábola, é o gráfico da minha função. A gente pode olhar de um modo geral, quando a minha função, né, é uma função quadrática, né, uma função polinomial de grau 2, ela vai ter a seguinte forma: a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. E o meu coeficiente não tem x, o b e o a. Aqui quem vai ditar o comportamento vai ser o coeficiente a. A minha função ela vai ter a seguinte característica: a gente vai olhar quando é positivo e quando é negativo. Então vamos olhar a representação gráfica. Então eu tenho os meus eixos, o y, x, vamos olhar primeiro quando o A é positivo. Quando A é positivo,
O gráfico da minha função quadrática ela é uma parábola com a concavidade para cima. Ela vai ter ela vem decrescendo, chega aqui no ponto de mínimo, né? Mais baixo, e volta a crescer. E ela vai continuar crescendo. Então decresce, depois cresce, ela é uma parábola com a concavidade para cima. Ela vai cortar o eixo x em 2 pontos, né? Quando ela tiver 2 raízes reais distintas. Se ela tem uma única raiz, ela toca o eixo x em um único ponto. Se ela não tem raízes, ela está acima do eixo x, que é a segunda raiz. Onde ela vai cortar o eixo y? Qual é o valor? Qual é o valor? Né? Qual é o valor no eixo y? Bom, é só fazer x igual a zero, né? Na regra da função, vai dar igual a c. Então, ela corta aqui no ponto C. E quando A é negativo, A menor do que zero, a minha parábola ela tem concavidade para baixo. Então, ela tem esse comportamento. Tá? Vai cortar novamente o eixo x em 2 pontos, se ela tiver 2 raízes, a minha função tiver 2 raízes, e a concavidade para baixo, porque o meu coeficiente A é negativo. Tá? Então, essa é a representação gráfica da minha função quadrática. Esses gráficos eles serão muito úteis, tá, pessoal? Quando a gente falar de limite, continuidade, derivada, é muito útil a gente relembrar, né, dessas construções. Agora, vamos falar das funções trigonométricas. Funções trigonométricas, nossa segunda classe de funções. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Funções trigonométricas. E aqui, pessoal, a gente vai fazer uma construção. Eu quero relembrar para vocês o círculo trigonométrico, que é muito útil para a gente observar até mesmo as propriedades dessas funções. Então, eu pego aqui um sistema de coordenadas no meu plano, um sistema ortogonal. Esses eixos são perpendiculares. E o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui, eu vou marcar um círculo, uma circunferência de raio 1, com o centro na origem. Tá? Então eu marco aqui o 1, esse segmento aqui tem medida 1. Então, deixa eu pegar aqui o compasso, a gente vai fazer a construção da nossa circunferência. Então, vou pegar a ponta seca, colocar aqui na origem. Vou diminuir um pouquinho mais. E vamos marcar a nossa circunferência. Um pouquinho depois, não tem problema não, só para a gente ilustrar. Pronto. Muito bem. Então, o que eu faço? Qual é a ideia, né? Deixa eu só trazer para cá. Aqui. Tinha selecionado errado, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui esse comprimento é 1. A minha circunferência é de raio 1. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correspondência. Para cada número real, a gente vai corresponder, vai relacionar um ponto aqui nessa circunferência. De que maneira a gente vai fazer isso? Então, vamos pegar aqui um número real. Tá? Se o x for igual a 0, o ponto que está relacionado a x é este pontinho aqui, ó. O ponto de coordenada x igual a 1, y igual a 0. Vou chamar esse ponto aqui de A. A gente vai corresponder o ponto A. Se o x é diferente de 0, então a gente vai olhar dois casos. O x é maior do que 0. E aí o que a gente faz? A gente olha um segmento de medida x. Digamos que é esse segmento aqui.
eu pego uma extremidade desse segmento e coloco aqui no ponto A. E vou enrolando o segmento no sentido que eu vou considerar positivo. Opa, deixa eu só apagar aqui, fazer mais bonitinho. O sentido positivo vai ser o sentido anti-horário. O sentido positivo. Então eu pego a extremidade desse segmento, coloco no ponto A e vou enrolando ele. Na outra extremidade, né, digamos que está aqui, esse ponto aqui é o ponto correspondente ao X. Vamos chamar ele de B. Então a gente corresponde aqui ao ponto B. Então, para cada número real positivo, eu pego um segmento de medida X, que é o meu número, e vou enrolando no sentido positivo. Onde esse segmento parar, eu marco o ponto. É justamente o ponto que está relacionado ao meu número real. E se o X for negativo? Bom, se o X for negativo, a gente faz a construção semelhante. Aí eu pego um segmento de medida módulo de X. Por exemplo, se X for menos 2, eu vou pegar um segmento de medida 2. Se X for menos 3, eu pego um segmento de medida 3. E assim por diante. Então, digamos que tenha esse comprimento do meu segmento. E o que eu faço? Eu pego uma extremidade, coloco aqui no ponto A e vou enrolar esse segmento, mas no sentido contrário ao positivo, que é o sentido negativo, vai ser o sentido horário. Vou enrolando esse segmento, digamos que a outra extremidade para aqui. Ó. Esse ponto, eu vou chamar de C, é o que está relacionado ao meu número real X. Tá? Então, o que a gente fez? A gente construiu uma função. A gente construiu uma função que relaciona a cada elemento do conjunto dos números reais, a cada número real, um único ponto da minha circunferência. A minha circunferência unitária. Certo? E o que isso tem a ver com as funções trigonométricas? Né? Tem tudo a ver, porque a gente vai fazer o seguinte. Vamos olhar aqui para o meu ponto B. Tá? O ponto B, ele é o ponto que foi correspondente ao x positivo. Tá? Se o x for negativo, a ideia é a mesma. Então, o ponto B ele tem duas coordenadas, né? Em relação ao eixo x. Aqui. Vamos chamar aqui de A. E em relação ao eixo y. Vamos chamar aqui de B. Tá? Então, o ponto B ele tem coordenadas A e B. O valor A é justamente o cosseno de x. E o valor B é o seno de x. Então, a gente tem o seguinte. Aqui é o eixo do seno de x. E este outro é o cosseno, o eixo do cosseno. Tá? Então, nós diremos o seguinte. O cosseno de x é igual a A. E o seno de x é igual a B. Então, esse é o seno e o cosseno de um número real. Vamos observar, pessoal, deixa eu colocar uma animação para vocês observarem, justamente as propriedades, né? As propriedades do seno e do cosseno. A gente pode, só olhando no círculo trigonométrico, a gente já consegue algumas coisas. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou desenhar a circunferência, não vai ficar tão boa, né? Porque eu não estou desenhando mais com o compasso, mas é só para a gente olhar as propriedades. Então, digamos que eu tenho uma circunferência, aqui é 1, aqui em cima é 1, aqui vai ser menos 1, e aqui embaixo menos 1. Então, primeira coisa, né, que a gente observa, antes de colocar a animação, a gente já consegue algumas propriedades só olhando aqui o nosso círculo trigonométrico. Então, por exemplo, aqui em cima do ponto A, o cosseno
no caso vai ser x igual a 0, o cosseno de 0 é 1 e o seno é 0. Né? Então vamos anotar. O cosseno de 0 é igual a 1 e o seno de 0 é igual a 0. No ponto lá em cima, no ponto B, nós temos o seno vai ser 1 e o cosseno é 0. Né? Qual é o valor desse comprimento aqui do arco? Aqui vai ser, como a minha circunferência tem raio 1, o comprimento dela é 2π. Né? O comprimento da minha circunferência é 2π. Então, aqui eu dividi ela em 4 partes. Esse primeiro aqui vai ser π sobre 2. Então, aqui nós temos o cosseno de π sobre 2 é igual a 0. E o seno de π sobre 2 é igual a 1. Aqui embaixo nós teremos o ponto C. No caso aqui nós temos π sobre 2 e teremos o seguinte. O cosseno de π é igual a menos 1. E o seno de π é 0. O seno é sempre em relação ao eixo y. Né? Nós teremos também aqui embaixo o ponto D. Nós teremos os seguintes valores. O cosseno, aqui eu tenho π, aqui vai ser 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Menos 1. Vamos voltar aqui num ponto que eu vou chamar de E. O ponto E, ele coincidiu com o ponto A. Né? A gente foi percorrendo o círculo no sentido positivo e voltamos para o ponto A. Aqui nós teremos o cosseno de 2π, que vai ser igual a 1, e o seno de 2π que é igual a 0. Então, só olhando aqui no nosso círculo trigonométrico, a gente consegue já observar alguns valores. E aqui vai voltar a se repetir. Né? A gente vai observar que o seno e o cosseno são funções periódicas de período 2π. Né? A cada comprimento aqui vai se repetindo. Então, vamos agora para a animação. Então, muito bem, pessoal. Aqui nós temos o círculo trigonométrico. Nossa circunferência de raio 1, o eixo correspondente ao cosseno, aqui o outro correspondente ao valor do seno, e nós vamos pegar aqui o ponto e deslizar. Então aqui nós estamos naquele ponto A que a gente marcou. Vamos deslizando, ó. A gente vai observando os valores. Vamos parar aqui. Então vejam aqui, o ponto A ele vai ter as coordenadas, né, aqui em relação ao eixo dos cossenos e aqui em relação ao eixo do seno. Né? Então a gente vai observando os valores, ó, estão mudando de acordo com o deslizar do ponto. Tá? Então essa é a função seno e a função cosseno. Tá? Ó, a gente observa, né? Eu tenho o seguinte, eu tenho quatro quadrantes, né? Tenho aqui o primeiro quadrante, que vai de 0 a π sobre 2. O segundo quadrante, de π sobre 2 a 2π, né? A π. E o terceiro quadrante, de π a 3π sobre 2. O quarto quadrante, de 3π sobre 2 a 2π. Então, o que a gente observa? Nesse primeiro quadrante, minha função cosseno ela é decrescente. Ó, veja que o valor aqui embaixo ele vai diminuindo. Ó, vou deslizando até chegar o π sobre 2. Então ele vai decrescendo. Né?
enquanto a função seno ela é crescente. A partir de π sobre 2, o que acontece? A função cosseno ela vai continuar decrescente e a função seno ela vai decrescer. Ela estava crescente, agora decresce. O máximo que ela atingiu foi 1. E aí ela começa a decrescer. Vem decrescendo. O seno foi para 0 e o cosseno menos 1. Volto. Veja que no terceiro quadrante, o cosseno ele vai começar a crescer, né? Vai voltar a crescer. Ele bateu no valor menos 1, que é o mínimo, e ele volta a crescer. Enquanto o seno ele vai decrescendo. Ele vai decrescendo, vai decrescendo. O cosseno vai chegar em 0 e o seno chega em menos 1, que é o seu mínimo. E aí volta a crescer. E o cosseno também está crescendo. No quarto quadrante, ambos estão crescendo, e o cosseno volta para o 1 e o seno para o 0. Então a gente observa o período aqui vai voltar a se repetir. Né? O período dessa função é 2π. A cada 2π, que é uma volta completa, ela volta a se repetir. Certo? E a gente observa que o maior valor da função seno é 1. E o menor valor é menos 1, assim como o cosseno. Né? Então, a imagem dessas duas funções são iguais, as imagens, ao mesmo conjunto é o intervalo menos 1, 1. Então, vamos voltar para a nossa aula. Agora, pessoal, vamos para a função tangente. A tangente de x. A tangente de x é dada pelo seguinte. Seno de x dividido pelo cosseno de x. Cosseno de x. Bom, vamos determinar o domínio, né? Porque, veja, como essa função tem o denominador como sendo cosseno, então nós temos que pedir o seguinte, o cosseno de x tem que ser diferente de 0. Então vamos observar os valores de x que nós devemos descartar. Não pode ser todo o conjunto dos números reais. Por exemplo, x igual a π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1 e o cosseno é 0. Né? Então nós teríamos um problema no denominador. Então vamos aproveitar aqui para desenhar novamente o nosso círculo trigonométrico. E aí a gente já observa também a interpretação para a tangente. Não vai ficar tão bom, pessoal, porque eu não estou mais utilizando o compasso, mas tudo bem, só para a gente observar. Eu tinha aqui menos 1, 1, menos 1 e 1. Então esse é o meu círculo. Então veja, né? Onde o cosseno é 0. Então eu vou percorrendo o círculo trigonométrico no sentido positivo. Vai percorrendo, o cosseno é 0 em π sobre 2. Depois ele é 0 em 3π sobre 2, lá embaixo. Depois ele vai ser 0 novamente quando retomar esse ponto. Então, para cada... veja que eu percorro meia circunferência, né? Eu estou no π sobre 2, percorro meia circunferência, chego no 3π sobre 2. Aí eu vou percorrendo, voltando, sempre que adiciono π sobre 2 ao valor. Então, os números da forma π sobre 2 mais k vezes π, onde k é inteiro, eles devem ser descartados do nosso domínio. Tá? Então, o domínio da tangente, da função tangente, é o seguinte conjunto. X pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais k vezes π, tá? Onde k é um número inteiro. Tá? Então, por exemplo, se k é igual a 0, então nós temos x diferente de π sobre 2. Que é justamente o problema que a gente identificou. Se k é igual a 1, então nós teremos π sobre 2
mais 1 vezes π, né? Que é π. Isso aqui é 3π sobre 2. Que é justamente o valor aqui de baixo. E assim por diante, né? Vou adicionando para cada ponto dessa forma, eu tenho que descartar para que não tenha problema no denominador. Então vamos agora aproveitar esse círculo também para observar a tangente, né? Então a gente pega um ponto aqui, um ponto P. Esse ponto na minha circunferência, ele tem coordenadas A e B, digamos, aqui A e B. Essa altura B é o seno, né, correspondente, e esse comprimentozinho A é o cosseno, né? Eu vou ligar esse ponto à origem. Deixa eu marcar aqui a origem. Nós obtemos aqui um triângulozinho. Esse ângulo, ele tem medida x, né? Porque esse ângulo tem a mesma medida que o seu arco correspondente. Né? O arco correspondente. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma reta tangente à minha circunferência neste ponto. Essa reta azul. Eu vou pegar o meu segmento e prolongar ele. Prolongar até encontrar a minha reta tangente. Num ponto que eu vou chamar de A. Ao ponto A. Então vamos observar que eu tenho um triângulo maior. Esse triângulo maior, ele vai ser semelhante ao triângulo menor. Né? Porque veja, aqui eu tenho 90 graus. Aqui também é 90 graus. Né? Porque a minha reta é tangente. E a reta tangente ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então esses triângulos, e esse ângulo aqui, ó, que eu marquei inicialmente, ele é comum aos dois triângulos. Então nós temos aí dois triângulos semelhantes. Como eles são semelhantes, nós teremos o seguinte. Deixa eu olhar as razões, né? Vamos pegar o cateto oposto ao ângulo, é este segmento que tem medida B. B, que é justamente o seno do ângulo. Né? O cateto adjacente é o segmento de medida A. Isso no primeiro triângulo. Quando eu olho no triângulo maior, o cateto oposto é o segmento que eu vou chamar aqui de B. Então, é o segmento AB, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente no triângulo maior, que é o segmento aqui embaixo, que é o raio. O raio é 1. Ora, essa razão B sobre A é o seno sobre o cosseno. É a tangente, né? Ou seja, a tangente de x é igual à medida do segmento AB. AB. É esse segmentozinho aqui, ó. Tá? Ou seja, a reta tangente, essa reta tangente que eu tracei aqui, ela que determina a tangente do número real x. Tá? Deixa eu colocar mais uma animação para a gente observar a tangente. Então, pessoal, aqui eu coloquei a circunferência de raio 1, circunferência unitária. Aqui nós temos um ponto. Vamos deslizar. Essa reta verde aqui do lado é a minha reta tangente. E eu, conforme eu deslizo o ponto, veja só, a gente observa o valor correspondente ao seno do ângulo, que é o seno do valor do arco de medida x. Então eu tenho aqui o seno, aqui embaixo o cosseno, e na reta tangente nós temos justamente o ponto de encontro, né, daquele prolongamento com a reta tangente. Aí a medida desse segmento vai ser o valor da tangente, né, correspondente ao nosso número real x. Conforme eu deslizo o ponto, ó, a gente vai obtendo um ponto cada vez mais distante, até quando ele chega próximo de 90 graus. Quando ele chegar a 90 graus, essa reta ela vai coincidir com o eixo y, que é o eixo do seno.
Então ela vai ser paralela à tangente, à reta tangente. Por isso nós não teremos o valor da tangente, né? Porque justamente o cosseno aqui é zero e graficamente a gente tem esse paralelismo. Se a reta é paralela, ela não vai encontrar a reta da tangente e, portanto, nós não temos tangente determinada. Volta a deslizar o ponto, ó. Observa agora, a tangente aqui, pessoal, vai ser negativa porque o ponto de encontro vai estar aqui embaixo. Então, nós temos aqui um sentido positivo, sentido aqui para cima, né, na reta tangente, e o sentido negativo, é o sentido aqui para baixo na reta tangente. Então, nós vamos observando aqui, ó, está deslizando, tá? Então, nós temos aqui a tangente, vai ser a medida desse segmento com o valor negativo, né? Medida do segmento determinado na reta tangente. Nós temos aqui o seno e o cosseno. Eu vou deslizando, deslizando, até chegar no 3π sobre 2, né? Que é 270 graus. Aí, novamente, o meu prolongamento, né? Ele vai ser paralelo à reta tangente. Nós não teremos tangente definida aqui em 270 graus. E aí eu volto a deslizar o ponto. A gente observa que o pontinho aqui, ó, já está determinado na reta tangente. Nós temos aqui seno, cosseno e tangente definidos. Então, vou deslizando o ponto novamente. Estou no zero. Aqui o seno de zero vai ser zero, o cosseno é 1 e a tangente de zero é zero. Aí volto de novo a se repetir aquele mesmo processo. Ó. Muito legal isso, né, pessoal? Vamos voltar lá para o nosso quadro. Bom, pessoal, na verdade agora eu quero que vocês observem o gráfico da função seno, tá? Então eu tenho aqui a minha função f de x igual a seno de x. Esse é o gráfico, né? Na verdade, um pedaço do gráfico, né? Porque como a função ela é periódica, de período 2π, a gente só precisa representar ela de 0 a 2π, porque o restante vai ser uma cópia, né? Uma cópia desse pedacinho aqui, de 0 a 2π. Então, essa é uma representação, né, de um pedaço do gráfico da função seno. Aqui no 0 ela é 0, ela vai crescendo, crescendo até π sobre 2. Atinge o maior valor, que é 1. Decresce até π, toca no 0, continua decrescendo. E em 3π sobre 2 ela atinge o seu menor valor, que é menos 1. Que a gente observa ó, que aqui no eixo y, 1 e menos 1, maior valor e menor valor, e o seu conjunto imagem, que é esse intervalo de menos 1 a 1. Então, a partir de 3π sobre 2 ela volta a crescer, atinge o 2π e volta a repetir aquele processo. Ela é periódica. Aqui no sentido negativo, no eixo x vai ser um comportamento semelhante. Tá? Vamos observar agora a função cosseno. Aqui a função cosseno. Então, aqui é a função cosseno, esse é o gráfico. Tá? Então, aqui, no 0 ela é 1, né? Quando x é 0, o cosseno é 1. Ela vem decrescendo, decresce, decresce, até atingir o π sobre 2. Em π sobre 2 é 0, continua decrescendo, chega no π, cosseno de π é menos 1, ela atinge aqui o seu menor valor, menos 1. A gente observa claramente que a imagem dessa função, né, da função cosseno, é o intervalo menos 1, 1, o seu maior valor é 1, menor valor menos 1. Continua agora, a partir do π ela vai crescer, a função vem crescendo, crescendo, passa no 3π sobre 2, que é 0, continua a crescer, e no valor x igual a 2π é igual a 1, né, maior valor, e ela volta a repetir aquele processo. Então esse é o gráfico da função cosseno. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar o gráfico da função seno, os dois juntos para vocês observarem que, na verdade, os gráficos são os mesmos, a gente só transladou um pouco. Então, eu tenho g de x, vou chamar a função de g, é o nome da função, x igual, ela é definida como? É a função seno. Então, tenho que colocar aqui o nome também da função g. Eu acrescentei uma função. Pronto, olha só. Então,
eu tenho aqui a cosseno, coloquei a função seno, e a gente observa que os gráficos são os mesmos, né? Se você pega o gráfico da função seno, a partir aqui do π sobre 2, e corta ele e cola bem aqui no 1, você tem o gráfico da função cosseno. São os mesmos gráficos a menos de uma translação. Você apenas transladou o gráfico da função. Tá? Então esse é o comportamento dos dois gráficos. Vamos olhar também a função tangente. Deixa eu colocar aqui a função tangente para vocês observarem o gráfico. Então vamos colocar a tangente de x. Deixa eu apagar aqui a função g, não temos mais. Olha só, tangente. Deixa eu colocar aqui mais alguns valores, tá? Aqui eu estou olhando para os valores positivos. Vou colocar mais alguns no eixo x para vocês observarem melhor o comportamento. Então nós temos aqui menos π sobre 2, menos π, acho que dá para a gente já dar uma olhadinha. Opa! Não compilou, peraí. Pronto, deixa eu só ajustar. Vou colocar de menos 2π, domínio, os valores de x. Vou colocar de menos 2π a 2π. Prontinho, olha só. Então esse é o gráfico, né, da função tangente. Então você observa que aqui onde ela vai cortando o eixo x é onde a tangente é zero, que é justamente nos pontos onde o cosseno é zero. Então o cosseno de menos π é zero, de 0 é zero, de π também é zero e de 2π é zero. São os pontos onde ela vai cortar o eixo x. E aí a gente observa que quando ela vai se aproximando, o x vai se aproximando de menos π sobre 2, o valor vai crescendo, de modo que o gráfico da função tangente ela se aproxima dessa reta paralela ao eixo y, passando pelo ponto de coordenadas x igual a menos π sobre 2. Né? Veja que ela não está definida em menos π sobre 2, em π sobre 2, em 3π sobre 2. São os pontos onde o cosseno é zero. Tá? Então essa é a representação gráfica. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula e até a próxima aula, se Deus quiser.